Bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago este livro que saiu agora recentemente e que tem por título Presos por um Fio, Portugal e as FP 25 de Abril. Portugal e as FP 25 de Abril, Presos por um Fio, escrito por Nuno Gonçalo Poças. Portanto, podem ver aqui o livro. Portanto, este livro, que foi, portanto, editado pela Casa das Letras, sensivelmente com 320 páginas, foi, portanto, editado em abril de 2020, é recentíssimo, e trata, portanto, de toda a história que envolve a organização 25 de Abril, FP 25 de Abril. Portanto, é um livro documento histórico, portanto, é um livro documental histórico que finalmente faz o relato livre de uma das páginas mais negras, portanto, da história de Portugal, da história de Portugal recente. É o trabalho de investigação que vem resgatar do esquecimento coletivo a trágica tentativa de impor pela força das armas e do terror ao povo português um projeto político de extrema esquerda, que implicitamente é retratado neste livro e que vai ser rejeitado pela sociedade portuguesa. Portanto, o seu autor, o autor do livro, Nuno Gonçalo Poças, que é, portanto, advogado, formado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, nasceu em 1985, é revisor do International Journal of Business Strategy and Automation, da IGI Global Review, revista científica norte-americana, onde publicou também artigos sobre ética e responsabilidade social nas decisões judiciais. Portanto, é um autor que tem alguma experiência sobre esses assuntos e traz-nos aqui uma obra notável, como eu disse, de 320 páginas, muito bem retratadas sobre a história, o que aconteceu com esta organização. De facto, é um livro muito interessante. Este vídeo vai ser curto, portanto, não vou aqui falar muito, apenas vou recomendar a minha, portanto, para comprar o livro, né? A minha recomendação para comprar o livro, porque, de facto, entre nós, ultimamente, não se tem falado absolutamente nada sobre o que é que aconteceu naquele período pós-25 de Abril, sobre, portanto, as forças da extrema-esquerda que não estavam nada contentes, não é, com o processo político saído do 25 de Abril, não é? Como sabemos, não é? O famoso 25 de Novembro, que não correu muito bem para a extrema-esquerda, e este, de facto, é o relato depois desta organização FP 25 de Abril. Portanto, como se sabe, é um estudo histórico que conta pela primeira vez toda a verdade sobre as FP 25 de Abril. Não vou aqui fazer a história cronológica sobre todos os acontecimentos. Está aqui tudo no livro. Não vou também apresentar o índice, tem muita coisa, o livro é muito, muito completo. Talvez seja um dos melhores estudos feitos até hoje sobre esta altura, sobre esse período e sobre as FPs 25 de Abril. Para quem quiser pesquisar, pense também que é um livro direcionado para os mais jovens. E porquê que eu digo isso, os mais jovens? Não tem nada a ver com a escrita do livro. Tem a ver que hoje os mais jovens, que nasceram depois, não é, que não conhecem esse período, e nas escolas, nos currículos escolares, aprendem muita coisa sobre o Estado Novo, sobre o poder negativo do Estado Novo, sobre a grande Revolução do 25 de Abril, como eles chamam, mas sobre as forças de esquerda e de extrema-esquerda, praticamente os alunos não aprendem praticamente nada, não sabem nada e ainda ficam com uma visão positiva sobre tudo isso. E este livro vem justamente aqui rebater tudo isto, vai mostrar o lado extremamente negativo destas forças de extrema-esquerda, do que aconteceu com essa extrema-esquerda. A nossa comunicação social também nada diz, não é? Porque
que sabemos que a nossa comunicação social, toda ela praticamente está infiltrada pela esquerda e não convém ir buscar os acontecimentos do passado, não é? Enquanto isso se diaboliza um certo populismo de direita ou de extrema-direita, lá como eles chamam, que coisa que nem sequer existe, não é? Que acabou com a Segunda Guerra Mundial, em 1945, portanto, que é uma diabolização que fazem para poder justamente não falar disto aqui, que é justamente tudo o que aconteceu nesse período pela extrema-esquerda, que foi, eu repito, uma das únicas organizações em Portugal que cometeu atentados terroristas. Mas ninguém o fez, praticamente. Foram eles os principais responsáveis por atentados terroristas. Portanto, Presos por um Fio é também uma chamada de atenção, como diz o livro, para com uma outra vez na história contemporânea portuguesa. Portanto, forças de extrema-esquerda passaram do combate político, como eu disse, ao extermínio físico daqueles que consideravam seus inimigos. Portanto, era isso que eles faziam. Portanto, era uma organização, praticamente uma organização terrorista, como nós vemos as organizações terroristas à volta do mundo, não é? Portanto, é um livro imperdível, como diz, de estreia, muito interessante para todos. Ainda tem o prefácio do Paulo Portas, não é? E é um livro muito interessante, pela qual eu aconselho toda a gente para ler. Antes, portanto, de terminar o vídeo, apenas relembrar que, portanto, as Forças Populares 25 de Abril, assim chamadas, FP 25 de Abril, foram uma organização terrorista de extrema-esquerda que operou em Portugal entre 1980 e 1987. Portanto, neste período, destes 7 anos, houve uma série de atividades e ações por esta organização, ações terroristas, não é? Com o objetivo de tentar pôr o medo, não é? E repor, portanto, o projeto comunista em Portugal, não é? Tentar acabar com o projeto democrático, o projeto que, portanto, a partir de 1976 ficou, portanto, saiu, não é, de tudo aquilo que aconteceu entre 1974 e 1976, a chamada normalização democrática, e esta organização tentou então que fosse imposto um regime de extrema-esquerda, à imagem da antiga URSS, à imagem de Cuba, de Venezuela, da Coreia do Norte, países assim que têm esses géneros de governos ditatoriais, de esquerda, de extrema-esquerda, que nada têm a ver com o processo democrático. Portanto, dito isto, parte significativa dos seus militantes procediam das antigas Brigadas Revolucionárias, que era uma organização portuguesa de extrema-esquerda, criada no início de 1970 por dissidentes do Partido Comunista Português. Portanto, essas pessoas vinham dos setores mais radicais da esquerda revolucionária e tinham como modelo de atuação inspirado na Líbia e em Cuba. Portanto, era mais ou menos o modelo de inspiração que tinha esta organização. Esta organização também tinha alguns financiamentos de fora, embora se saiba muito pouco sobre isso, há muito pouca documentação sobre isso. Pensa-se que o Moçambique teria tido um papel nesta parte financeira. Portanto, grande parte dos seus operacionais em situação de clandestinidade, não terem sido detidos no âmbito da Operação Orion. No entanto, durante os anos de 85, 86 e 87, gradualmente a maior parte desses militantes acabaria por vir a ser detidos ou procurar refúgio no estrangeiro, lá está, nomeadamente em Moçambique. Portanto, depois a organização viria a ser dissolvida progressivamente até ao seu desaparecimento completo em 1991. Portanto, chegando a 1991, a organização foi completamente dissolvida e desapareceu até hoje. Não é? Em maio de 1991, militantes ainda em liberdade promoveram em Lisboa um encontro com jornalistas, durante o qual anunciaram o cessar imediato de toda a atividade da organização. Portanto, essa organização acabaria mesmo de vez, portanto, no início da década de 90.
Bom, o livro é muito bom, retrata, lá está, aquele período de história que nós não temos quase nada, ou que quase ninguém fala, e por isso, mais uma vez, eu recomendo a leitura fantástica deste livro que está à venda, que foi lançado agora e que é um documento imprescindível para ter nas nossas bibliotecas, para podermos também falar aos mais jovens, de facto, que a história muitas vezes não é como nos contam nas escolas e na comunicação social. Espero que tenham gostado e parabéns pelo autor também, não é? Nuno Gonçalo Poças. Espero que tenham gostado mais uma vez este vídeo. Confesso também que não é muito a minha área de estudo, não é? Sobre o período revolucionário português, 25 de Abril, não é muito a minha área, mas é um livro muito interessante para quem quer, portanto, estudar e desenvolver os seus conhecimentos, aprofundar os seus conhecimentos sobre este período. Espero que tenham gostado deste vídeo e um abraço e até a próxima.